Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso canal. Hoje vocês vão perceber, eu estou com bastante dificuldade de comunicação devido à minha garganta, mas eu vou tentar aqui ministrar essa aula para vocês, tá bom? Então preste atenção aí, fique ligado. Nós estamos na última lição do nosso livro do Meyer Pirma, que é justamente sobre escatologia, tá certo? Nós passamos por todo o livro, usamos o Meyer Pirma como nossa referência e estamos chegando então na última lição do livro, que é as últimas coisas. Nós iremos falar da morte, do estado intermediário, a ressurreição, a vida futura, o destino dos justos, o destino dos ímpios e a segunda vinda de Cristo. Então, nós teremos aqui algumas aulas muito interessantes. Lembrando que a nossa cosmovisão escatológica do CSP, ela é pré-tribulacionista e pré-milenista. Todos nós aqui, que trabalhamos no CSP de maneira geral, nós temos esta cosmovisão. Entretanto, tem um livro que, se alguém quiser, eu posso disponibilizar o PDF, escrito pelo pastor Áureo Vieira, chamado Ele Virá. E neste livro, ele faz uma abordagem de todas as escolas escatológicas e ele termina com um capítulo muito interessante, onde ele diz, mas o importante é que ele virá. Então, independente das visões escatológicas, se o indivíduo é amilenista, é pós-tribulacionista, é mesotribulacionista, é pré-tribulacionista, enfim. Independente do jeito que ele vê a volta de Jesus, o importante é este indivíduo acreditar na volta de Jesus. Nós temos aí em São Paulo, por exemplo, o pastor Ricardo Gondim, que ele não acredita que Jesus vai voltar. Ele entende que isso aí é uma coisa que não é real, não é literal. Infelizmente, esse tipo de identificação, ele está acontecendo em várias, digamos assim, denominações religiosas. Quero deixar bem claro que, independente de qualquer coisa, o certo é que Jesus voltará. Isso não tem como ser evitado. Acreditem os indivíduos ou não, ensinem certo ou errado, Jesus voltará. Isso você pode ter certeza. Bem, vamos lá aqui para a nossa lição de número 50. Nós vamos começar falando sobre a morte. Deus, diz Meyer Pirma, Deus já escreveu tanto o primeiro como o último capítulo da história de todas as coisas. E aqui o Meyer Pirma está falando do projeto. Deus tem um projeto. Quando Deus cria Adão aqui, Deus vê a igreja glorificada ali, no final. Por quê? Porque Deus é atemporal e Deus está trabalhando num projeto, apesar de todo o caos. E aqui é importante fazer uma nota, que apesar de ele estar trabalhando por esse projeto, ele não está manipulando, ele não está tirando o seu livre-arbítrio, ele não está impondo nada a ninguém. Muito pelo contrário. Deus trabalha harmonicamente com estas questões que eu falei. Ou seja, ele trabalha com o seu projeto para chegar lá no fim com a sua igreja, respeitando o seu livre-arbítrio, sem forçar você, sem manipular os fatos. Porque Deus é tão soberano que ele não precisa agir dessa maneira. Continua Meyer Pirma. No livro de Gênesis, lemos acerca da origem de todas as coisas do universo, da vida, do homem, da sociedade humana, do pecado e da morte. Nas escrituras proféticas, muito especialmente no livro de Apocalipse, revela-se como essas coisas alcançarão o seu alvo máximo e a consumação. Muitos, como Daniel,
perguntam assim: qual será o fim dessas coisas? Somente Deus pode responder à pergunta, e a resposta se encontra nas Escrituras. Ou seja, na Bíblia nós temos o Gênesis, o Bereshit, que é o ato de criação de Deus. Mas lá em Apocalipse nós temos o fechamento de todas as coisas. E aí, para você entender por si só qual é a melhor visão escatológica, para de ler tudo que você estiver lendo. Pega Apocalipse, do capítulo 1 ao 22. Leia 1, 2, 10 vezes. Você vai entender claramente qual é a melhor visão escatológica. Quando eu olho para o Apocalipse, eu entendo que ali está claramente a visão pré-tribulacionista e pré-milenista em Apocalipse. O que acontece? Por que há essa confusão escatológica? Aqui eu estou teologando e conjecturando a minha cosmovisão. Entenda, quando você mistura Apocalipse com outros livros, e até com os evangelhos, aí nós temos um problema. Tirando as cartas, que está dentro do contexto de Apocalipse, porque as cartas nós temos uma convergência com Apocalipse. Mas quando a gente pega os evangelhos e os livros proféticos do Velho Testamento, aí nós temos um problema. Por quê? Os profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros profetas, eles estão olhando para a história, mas a igreja não está revelada para eles. Daniel não profetizou para a igreja. Ezequiel não profetizou para a igreja. E digo mais, Jesus, quando fala com seus discípulos, principalmente nos evangelhos sinóticos, ele está falando de uma perspectiva a profetizar para os judeus, a partir dos judeus. E assim, até hoje eu nunca vi nenhum teólogo preocupado em fazer essa análise e essa divisão com e sem a igreja. Parece que os escatólogos, eles não fazem essa observação. Ou eles dizem que fazê-la seria errado. Então, quando você tenta encaixar uma profecia que é para Israel, que ainda está se cumprindo e se cumprirá, na vida da igreja, nós temos aí uma discrepância. Tá? Fica um tanto desconexo. Por quê? Porque você tem que botar as coisas no seu devido lugar para tentar fazer a interpretação. Veja, gente, eu não estou aqui me colocando como melhor que ninguém, mesmo porque eu não sou nem escatólogo. Eu sou um teólogo, apologista, gosto de escatologia, mas eu nunca parei para, digamos assim, me especializar nesse assunto. Tenho uma noção abrangente, geral, mas eu nunca me especializei, nunca escrevi um artigo profundo, nunca fiz uma conexão mais efusiva. Mas, das minhas mais de 50 vezes que eu li o Novo Testamento, eu percebi isso. Nós precisamos, ao analisar, por exemplo, quando Jesus está profetizando, ele está vendo a igreja, ele está vendo Israel. Ele está vendo Israel. Quando os profetas do Velho Testamento estão profetizando, eles estão contemplando Israel. Mas aí é um hiato temporal que a igreja entra nesse hiato. Claro que Deus, de maneira implícita, viu a igreja no Velho Testamento. Deus sempre teve a igreja como foco. Porque se Israel tivesse aceitado a Cristo, eles iriam pregar, e seriam os pregadores do evangelho a todo mundo. Então, aí sim nós teríamos um Israel que se tornaria na igreja. Aí seria o ideal. Não foi o que aconteceu. Então, esta problemática, quando não observada, nós temos aí grandes problemas. Não estou dizendo que eu sei resolver as incongruências, os assuntos desconexos que tem na escatologia. Quem sou eu para isso? Só estou te dando aqui uma observação. Estou só fazendo uma observação. Tá certo?
Bem, ainda continuando falando sobre a morte. A morte é a separação da alma do corpo, pela qual o homem é introduzido no mundo invisível. Essa experiência descreve-se como dormir, João 11, 12, Deuteronômio 31, 16. O desfazer da casa terrestre desse tabernáculo, 2 Coríntios 5, 1, deixar esse tabernáculo, 2 Pedro 1, 4, Deus pedindo a alma, Lucas 12, 20, seguir o caminho por onde não tornará, João 16, 22, ser congregado ao seu povo, Gênesis 49, 36, 33, descer ao silêncio, Salmo 115, 17, expirar, Atos 5, 10, tornar-se em pó, Gênesis 3, 19, fugir como a sombra, João 14, 2, e partir, e no caso aqui estar com Cristo, Filipenses 1, 23, são referências à questão da morte biológica e do recolhimento desta alma. E aqui é muito importante nós notarmos isso. O homem é um ser composto de vida biológica e vida espiritual. Quando morre a parte biológica, isso é morte, perca de contato com o meio físico, a alma é recolhida a Deus. E tanto a alma que vai para o paraíso, para o lugar de benécia, descansar em Cristo, no sentido de parar de laborear neste mundo, quanto a alma que vai para o tormento, que vai aguardar o seu julgamento já em tormento, está lá em Lucas 16, do 19 ao 31, ou mesmo no Velho Testamento, mostra claramente a questão do Sheol, ou do Hades no Novo Testamento, nós estamos falando que esse indivíduo é composto por uma parte espiritual e por uma parte material, tangível, tá certo? Por exemplo, em 2 Coríntios, Paulo diz assim, eu prefiro deixar o tabernáculo para estar com Cristo. Então é óbvio que não há inconsciência. Em Filipenses 1, 23, a mesma coisa. Ele diz, é muito melhor eu partir. E ele fala, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se o morrer fosse inconsciência total, o aniquilamento total, como alguns ensinam, qual é o lucro nisso? Zero de lucro. Tá? Então, a Bíblia é muito clara que a alma está consciente entre o período da morte do indivíduo até o dia da sua ressurreição. Este período, tá, já nós vamos entrar nele aqui, vamos falar, é o que nós chamamos de período ou estado intermediário entre a morte e a ressurreição desse indivíduo. E a alma desse indivíduo não está vagando, ela está em Cristo para os salvos ou no lugar de tormento para os perdidos. E tanto uma quanto outra tornou a Deus. Porque até o Hades foi preparado por Deus. Então não tem alma penada. Ah, pastor, mas tem um vizinho meu que viu a sogra voltando e puxando o pé dele. Com certeza foi consciência pesada. Ou foi algum espírito maligno. Porque a sogra dele, ou ela está com Cristo, ou ela está no lugar de tormento. Sem sombra de dúvidas. Tá bom? Continua Mar Pirma. A morte é o primeiro efeito externo, ou a manifestação visível do pecado. Será o último efeito do pecado, do qual seremos salvos. Então, Romanos e Coríntios deixa claro isso. O Salvador aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. A palavra abolir significa anular ou tornar negativo. A morte fica anulada como sentença condenatória e a vida é oferecida a todos. Entretanto, embora a morte física continue a manifestar-se, ela torna-se uma porta que conduz à vida para aquele que aceita a Cristo. Então, todo salvo em Jesus Cristo, ao morrer, imediatamente ele vai estar com Cristo. Geralmente os mortalistas ou os aniquilacionistas dizem assim, mas se o indivíduo está com Cristo, por que no arrebatamento o indivíduo vai ressuscitar e receber um corpo imortal?
Porque quando a Bíblia fala de sono e de morte, está falando da parte biológica, não da parte imaterial. A resposta é simples, querido. Deus nos fez para desfrutar tanto do mundo espiritual quanto do mundo físico. Por isso, ele não criou mais anjos. Se nós observarmos Adão e Eva no paraíso, eles desfrutavam de tudo o que o mundo tangível poderia oferecer de bom, mas ao mesmo tempo, na virada do dia, eles desfrutavam da presença real de Deus. O Elohim estava no paraíso. Então, este é o propósito da nossa existência. Deus não criou o mundo tangível à toa, é para nós. Ele fez para o desfrute do ser humano. E ele disse que era bom, e quando fez o homem, disse que era muito bom. Foi Deus quem quis. Por isso que lá no final de Apocalipse é dito que haverá novos céus e nova terra. Então, esta é a resposta muito simples para aqueles que conjecturam. Se o cara está com Cristo, para que ser arrebatado? Porque ele tem que ser revestido de um corpo glorificado, inclusive semelhante ao de Cristo, para poder desfrutar tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual. Continua Meyer Pearman. Qual a conexão entre a morte e a doutrina da imortalidade? E aqui eu abro um parênteses, eu continuo lendo, que imortalidade é inadequado. O termo seria imperecibilidade. Porque nós não estamos falando de um período indeterminado. Nós estamos falando de um período determinado entre a morte e a ressurreição universal. Percebam? Então não é um período eterno, mas é um período indeterminado que vai ter fim. Tanto que o Sheol, ou o Hades, ou o paraíso, ou o lugar de tormento, eles terão fim. O Guiena não. Mas essa mansão dos mortos terá um fim. Tá bom? Continua lendo aqui Meyer Pearman. Há dois termos, imortalidade e incorrupção, que se usam em referência à ressurreição do corpo, e aqui é dos salvos, corpo dos salvos. A imortalidade significa não estar sujeito à morte, e nas escrituras emprega-se em referência ao corpo e não à alma, porque a alma já está viva. Embora esteja implícito a imortalidade da alma, mesmo os cristãos estão sujeitos à morte, no caso física, por serem imortais, no caso seus corpos. Depois da ressurreição e do arrebatamento da igreja, os cristãos desfrutarão da imortalidade corporal, isto é, receberão corpos glorificados que não estarão sujeitos à morte biológica. Então hoje nosso corpo está sujeito à morte biológica, não a nossa alma. Mateus 10, 28, não temam aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Está entendendo? Por quê? Porque a nossa alma é imperecível. Ou como alguns costumam usar o termo, ela é imortal. Continua Meyer Pearman. Os ímpios também serão ressuscitados. Mas isso quer dizer que desfrutarão dessa imortalidade do corpo? E aqui, deixa eu terminar de ler Meyer Pearman, depois eu explico. Não, a sua inteira condição é a de morte, a separação de Deus. Embora tenham existência, não gozam de comunhão com Deus, e nem da glorificação do corpo, a qual realmente constitui a imortalidade, e conscientemente existirão numa condição de sujeição à morte. A sua ressurreição não é a ressurreição da vida, mas a ressurreição para a condenação. João 5:29. Deixa eu te trazer aqui uma elucidação deste texto, que também é um argumento que muitos mortalistas e aniquilacionistas usam. Presta atenção. A imortalidade que nós vamos receber é acompanhada de uma glorificação. Então, obviamente que os não salvos não terão esta imortalidade, nem esta glorificação, de forma nenhuma. Mas eles terão uma existencialidade infinita. Como está em Apocalipse 14, 11. Por quê? Porque o seu tormento subirá para todo sempre. O próprio Senhor Jesus falou em Mateus 25, uns para a vida eterna
E aqui eterno é aionios em grego. Outros para condenação eterna. Mesma palavra, aionios. Então, do mesmo jeito que a vida é eterna, o castigo, a condenação, o sofrimento é eterno. Qual o teólogo que ensinou isso? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas aí eu vou te dar uma dica legal aqui, porque a gente é apologista, não consegue fugir da apologética. Os adventistas dizem assim, não, tá vendo? Por isso, só o salvo pode ser imortal. Por isso que nós não cremos que o ímpio será eterno, ele será extinto. Mas na teologia adventista tem uma tese que esse ímpio tem que sofrer na guiena pelo período que corresponde ao seu pecado. O ladrão de galinha vai queimar por 1 mês. O Adolfo Hitler vai queimar por 1000 anos. Mas a grande pergunta que eu faço quando o adventista me diz isso é que corpo é esse que ele vai receber? De certa maneira, esse corpo não é consistente para resistir ao sofrimento? Como diz o Meyer Pirma aqui, ele não tem uma existencialidade, não uma imortalidade glorificada como nós, mas uma existencialidade, uma capacidade resiliente de continuar sofrendo naquele tormento por tanto tempo? Mesmo para eles fica difícil. Que corpo é esse que queima por 5 dias? Ou que corpo é esse, porque vai de 0 a 1000 anos, que é o milênio. Que corpo é esse que queima por 1000 anos e não é destruído? E qual a diferença de crer assim e crer que é eternamente? Porque nós cremos que é eternamente, porque a condenação das pessoas é uma condenação eterna, porque foi um pecado contra o Deus eterno. O Hitler não pecou só contra os judeus. O ladrão de galinha não pecou só contra a dona do galinheiro. Não. Eles pecaram contra o Deus eterno. Outra coisa, as pessoas não vão para o inferno porque roubaram uma galinha ou porque mataram 6 milhões de pessoas. Elas vão para o inferno porque não se arrependeram dos seus pecados e não entregaram a vida a Cristo. Nós estávamos em Adão, e ali é porque todos nós teríamos tomado a mesma atitude. Nós estávamos em Adão, como está em Romanos 5, e nascemos caídos e depravados. Então não estamos indo para o inferno porque pecamos nesta vida. Estamos indo para o inferno porque já nascemos condenados. Estamos sob e debaixo do pecado. Mas quando aceitamos a Jesus, essa condenação é suspensa e vivemos pela graça. Por isso que nós, os que cremos, somos livres do inferno. Se porventura você está me assistindo e ainda não creu, creia em Jesus que te deu vida, receba esta vida e não vá para o inferno, porque Deus não queria mandar ninguém para o inferno. A Bíblia diz que o Guiena foi preparado para o diabo e os seus anjos, não para você, não para a humanidade. A humanidade entrou de gaiata nessa situação. Deus não quer que você vá para o inferno. Se você está me ouvindo é porque você ainda pode, caso você ainda não esteja salvo, você ainda pode mudar esse destino, se crê em Jesus Cristo. Meyer Pirma termina a questão da morte dizendo o seguinte: qual a distinção entre imortalidade e vida eterna? A imortalidade é futura e refere-se à glorificação dos nossos corpos mortais na ocasião da ressurreição. A vida eterna refere-se principalmente ao espírito do homem. É uma possessão que não é afetada pela morte do corpo. A vida eterna alcançará sua perfeição na vinda de Cristo e será vivida em um corpo glorificado que a morte não mais poderá destruir. É o que eu acabei de explicar agora há pouco, né? Eu estou colocando aí, para nós entrarmos nesse assunto, o estado intermediário. Está vendo esse desenho aí que eu estou colocando na tela? Esta é a ideia do estado intermediário. Está aí os versículos, tá? Está aí o estado intermediário. Isso antes de Cristo. Depois de Cristo, Cristo leva cativo o cativeiro, como está em Filipenses 4, de 4 a 8. E hoje as almas estão debaixo do altar de Deus. Apocalipse 6, 9. Tá bom? Só uma nota explicativa. Vamos ler Meyer Pirma. Deve-se observar
que os justos não receberão sua recompensa final, nem os ímpios seu castigo final, enquanto não se realizarem suas respectivas ressurreições. Ambas as classes estão num estado intermediário, aguardando esse evento. Os cristãos falecidos vão estar com o Senhor, mas não recebem ainda o galardão final. O estado intermediário dos justos descreve-se como um estado de descanso, Apocalipse 14, 13, de espera e repouso, Apocalipse 6, 10 e 11, e de santidade, Apocalipse 7, 14. Os ímpios também passam por um estado intermediário, onde aguardam o castigo final, que se realizará depois do juízo do grande trono branco, quando a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo, Apocalipse 20, 14. Quando eu conto sobre o estado intermediário, muita gente fala, pastor, é tranquilo entender que o salvo está já numa pré-bênção. Mas como o ímpio já está numa pré-condenação? Quando você lê João 3, 16, 17, 18, você vai entender. Ali tem o texto central do Evangelho, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aí continua, 17 e 18. E ele vai dizer que a luz se manifestou ao mundo e os homens não aceitaram a verdade e a luz. E por isso, no versículo 18, vai dizer que os homens já estão condenados. Então, quando o indivíduo morre, ele já está condenado. Por que ele vai para o lugar de tormento? O lugar de tormento é como no nosso sistema judiciário aqui, jurídico, é como o centro de detenção provisória. O indivíduo é pego cometendo um crime, ato flagrante, delito, ele é levado para o centro de detenção provisória. Ele fica ali na prisão preventiva até o juiz chamá-lo e decretar a sentença. Algo similar está acontecendo com os não crentes. Continua Meyer Pirma, e aqui ele vai falar de algumas opiniões erradas, entre elas o purgatório. E aí ele fala até de alguns protestantes, né, que creem que uma vez salvo, sempre salvo, e como está escrito que sem santidade ninguém verá o Senhor, lá em Hebreus deixa muito claro isso, então alguns indivíduos, mesmo dentre os protestantes, quanto dentre os católicos, inventaram uma espécie de purgatório, que é uma pré-sala do céu, que o indivíduo passa por uma salgada, por um foguinho lá para queimar as arestas para depois entrar no céu. Obviamente, queridos, que esse tipo de coisa não tem fundamentação. Lá em Lucas 16, do 19 ao 31, Jesus Cristo deixa claro que os mortos já acordam e estão em Cristo. Se há algum processo ali repentino, é na hora de santificação. Embora quem partir desta vida sem estar vivendo a graça e em santidade, obviamente não está vivendo o cristianismo. Porque quem anda com Cristo não vive segundo a carne. O versículo 1 do capítulo 8 de Romanos diz assim, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Logo, se ele morre ali pela fé, ele já é transformado para um momento estar na presença de Deus, naquele instante. Presença de Deus. Não tem esse negócio de passar por um período de adaptação. A ideia do purgatório, eu até consigo entendê-la, mas não existe base bíblica para ela. Não existe. Não existe. Não tem como fazer um pequeno arroxo, um pequeno acerto no indivíduo, né? Geralmente, eu sou de família católica, o que nós aprendíamos lá é que aquele indivíduo que ia na missa todo domingo, ou um domingo por mês, né? Vivia encachaçado de vez em quando, traía a mulher de vez em quando, espancava um de vez em quando. Então precisava de um pouco de purgatório para quem sabe, né? Várias missas de sétimo dia, um mês, todo ano, né? Para ver se, quem sabe, ele sairia do purgatório e iria para o paraíso ou para o céu. Essa ideia é totalmente equivocada. Quem não vive pela fé aqui essa vida, não vai morrer e vai para o céu. Sem chance.
Se o indivíduo precisa da minha reza para poder chegar no céu, alguma coisa não está certa nesse negócio aí. A Bíblia não fala nada disso. Uma outra opinião errada é a dos espíritas, porque eles acham que a mesma ideia do purgatório, né? Que como você errou muito nessa vida, eles não creem em redenção através de Cristo, então você tem que passar pela lei do karma, reencarnar, 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 até um dia chegar no ápice da reencarnação e se tornar um mestre de luz, para não reencarnar mais. Hebreus 9, 27 está dito aos homens, está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, sem nenhuma possibilidade dos espíritas terem alguma razão nessa ideologia. Por fim, os aniquilacionistas. E aqui a gente usa o termo sono da alma, mas sono da alma são alguns protestantes, entre eles alguns luteranos, que creem que o homem tem duas partes, mortal e imortal, e quando o indivíduo morre biologicamente, a alma vai a Deus e fica dormindo. Isso é a doutrina do sono da alma. Adventistas e TJs, testemunhas de Jeová, acreditam que você é uma alma. Então, quando você morre, você é aniquilado. Você para de existir. E isso não tem base bíblica. Não tem base bíblica. O corpo, sim, é aniquilado. O corpo dorme no sono da alma ou no aniquilamento. O corpo é aniquilado. Por isso que no arrebatamento ele é reestruturado, refeito. Mas a alma não. A alma é a mesma. Tá? Lembra aquela história de Elias, que ora com o menino, boca com boca, olho com olho, e ele chama a alma do menino para voltar para o corpo. Tá certo? Isso aí é ressurreição. Ah, só uma nota, que geralmente o pessoal pergunta, né? Pastor, o senhor acabou de ler para refutar os espíritas, Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, e os 10 casos de ressurreições na Bíblia. Querido, todos os 10 casos de ressurreição são de salvos, são de gente da aliança, de gente convertida. Ninguém ali é ímpio, porque o ímpio não pode ressuscitar, porque o ímpio está incluído em Hebreus 9, 27. Agora o salvo está incluído em Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há. Veja Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então o homem que morre com juízo, ele morre uma vez só porque ele vai ser julgado. O salvo que morre sem condenação, ele até pode ressuscitar. Por isso nós temos 10 casos de ressurreições, não para nunca mais morrer, mas em nível de milagre, dentro da Bíblia. Todas essas pessoas voltaram a morrer. Só Jesus, que recebeu a ressurreição eterna e para sempre, o seu corpo biológico, ele não voltou a morrer. Inclusive lá no céu, tá lá em Apocalipse, só tem um ressurreto. E ele é Jesus Cristo. Tá certo? Então, voltando aqui ao aniquilamento, o aniquilamento da existencialidade não faz sentido. Pense no perdido. Vamos pensar aqui no adventista. Deus aniquila o indivíduo na morte dele. Aí é a ressurreição dos ímpios. O indivíduo ressuscita, volta a existir para receber a condenação, passa 500 anos ou 1000 anos no Guiena sofrendo, depois terminou, ao invés dele ser perdoado, que já pagou a pena, e ir para o céu, porque se essa tese fosse certa, esta seria a lógica, Deus chama ele de volta e fala, bom, agora você pagou o seu pecado, volta a ser aniquilado. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, gente, está aí a nossa primeira aula sobre escatologia, falando do estado intermediário, da morte, da ressurreição. E segunda-feira que vem a gente volta para começar a engrossar o caldo. Vai estudando seu livro aí, deixa a sua pergunta, porque nós estamos aqui prontos para respondê-la pela misericórdia de Deus. Desculpa aí a minha voz, quem sabe segunda-feira eu estou melhor. E se Deus assim preparar, até lá. Um grande abraço e Deus te abençoe.